Aqui nós outra vez com vocês para falarmos da coleção Descomplica Saberes da editora Saviesa. Eu falo com vocês, professores do 9º ano, e estamos aqui para conversar um pouquinho sobre o volume 4, agora capítulo 2. O capítulo 2, ele segue as mesmas habilidades do capítulo 1. Então, você já as conheceu no capítulo 1, não é verdade? Então, olha só, essas são as habilidades que vocês já conheceram. E vocês também conheceram o quê? Os descritores que estão associados a essas habilidades. Então, nós já podemos ir direto para o que a BNCC traz como prioridade: o letramento. E é nesse sentido que nós vamos apresentar uma sugestão para potencializar o desenvolvimento da proficiência leitora com seus estudantes aí em sala de aula. Bora? Então, olha só, aqui é um spoiler, né? Uma antecipação para você ter uma ideia qual foi o texto será escolhido para a elaboração dessa sugestão. Esse texto sugerido é o texto que serve como suporte, ou melhor dizendo, serviu como suporte para a elaboração das atividades 14 e 15. O que se vê nas ruas com o João do Rio. O cigano aproximou-se do catraeiro. No céu, muito azul, o sol derramava toda a sua luz dourada. Do cais via-se para os lados do mar, cortado de lanchas, de velas brancas, o desenho multiforme das ilhas verdejantes, dos navios, das fortalezas. Pelos boulevards sucessivos que vão dar ao cais, a vida tumultuária da cidade vibrava num rumor de apoteose e era ainda mais intensa, mais brutal, mais gritada naquele trecho do mercado, naquele pedaço de rampa viscoso de imundícies e de vícios. O cigano, de fraque e chapéu mole, já falara a 2 carroceiros moços e fortes. Já se animara a entrar numa taberna de freguesia retumbante. Agora, pelos seus gestos duros, pelo brilho do olhar, bem se percebia que o catraeiro seria a vítima definitiva, que ele talvez procurasse desde manhã como um milhafre esfomeado, tripulante de um bote pequeno, ave de rapina. Aqui é um trecho. É importante, talvez, aqui, que você traga um trecho maior, ou então, inteiro, faça uma síntese para a turma, porque esse trecho, ele acaba aguçando a curiosidade para querer saber mais desse texto do João do Rio, não é verdade? Esse trecho, então, ele serviu como suporte para a elaboração dos itens 14 e 15. Nesses itens foram explorados os seguintes descritores: analisar os efeitos de sentido do uso de figuras de linguagem como comparação, metáfora, o texto é cheio de metáforas, né? Metonímia, personificação, hipérbole, entre outras. E o outro descritor inferir o sentido de uma palavra ou expressão. Bem, agora a sugestão. Bora? Olha só, as etapas. A etapa 1 é leitura e contextualização. Leitura do texto, indicar a página do texto das atividades 14 e 15, ou, se for o caso, distribuir
cópias do texto inteiro, completo para os estudantes, o que se vê nas ruas, para que os estudantes possam ler. Pedir que façam, então, uma leitura silenciosa, contextualização, explicar brevemente o contexto histórico e social da obra de João do Rio, destacando a importância do autor e o cenário da época em que o texto foi escrito. Próxima etapa, a etapa 2, é a discussão em grupo, formação de grupos. Dividir a turma em grupos de 4 ou 5 estudantes. Perguntas para discussão. Fornecer questões para guiar a discussão. Exemplos de perguntas. Quais são os principais temas abordados no texto? Como João do Rio descreve a vida nas ruas da cidade? Que imagens e sensações ele transmite? Qual é o impacto da perspectiva do narrador na compreensão do texto? Como o texto reflete o contexto social e histórico da época? Relato das discussões. Cada grupo deve compartilhar suas conclusões com a turma, estimulando um debate geral. A próxima etapa, a etapa 3, é uma atividade criativa de um projeto em grupo. Criação de um diário urbano. Olha só que bacana. Pedir aos grupos que criem um diário urbano inspirado no texto de João do Rio. Cada grupo deve escolher um bairro ou uma rua de sua cidade para explorar e documentar, seguindo a mesma abordagem descritiva e analítica do autor. Divisão de tarefas. Dentro do grupo, dividir as tarefas. Pesquisa sobre o local, entrevistas com moradores, produção de textos, produção de imagens. Os estudantes devem criar um texto descritivo sobre o local escolhido, incluindo observações, entrevistas e reflexões, acompanhados por fotos, ilustrações ou outros elementos visuais. A próxima etapa é a etapa 4, apresentação dos projetos e exposição dos diários. Cada grupo apresentará seu diário urbano para a turma. As apresentações podem incluir leitura de trechos do texto produzido, exibição de fotos e discussões sobre o processo de criação. Um feedback a ser feito após as apresentações, abra um espaço para perguntas e feedback dos colegas e também do professor. Etapa última é a 5, a reflexão final e a reflexão individual. Pedir que cada estudante escreva uma reflexão individual sobre o que aprendeu com a atividade, como a experiência de criar um diário urbano ajudou a entender melhor o texto de João do Rio e como a interpretação do texto pode influenciar a percepção de realidade urbana. Bem, hoje nós ficamos por aqui e até o próximo capítulo. Obrigada!